Irmãos e amigos queridos, bom dia. Que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida neste dia, onde quer que você se encontre. Que bom estarmos juntos nesta reflexão. Quero ler Atos 17, versos 30 a 31, que diz o seguinte: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quero refletir com você sobre o tema Jesus vai voltar como juiz. Jesus ainda, meus queridos, é o Salvador. Dias virão, entretanto, em que ele não será mais o Salvador, e sim o juiz. Ele voltará para julgar a todos, grandes e pequenos, ricos ou pobres. O seu julgamento será reto, justo. Ele não julgará, como se diz, de acordo com a capa do processo. Um juiz, portanto, como nos termos de Deuteronômio 16, versos de 18 a 20, que julgará todos com justiça e honestidade. Não será injusto ao proferir suas sentenças, tratará a todos igualmente e não aceitará suborno. Veja a narração bíblica sobre o juízo final em Mateus 25, versos de 31 a 34, onde está escrito o seguinte, e mais o verso 41 e 46. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa das ovelhas os cabritos. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Ninguém conseguirá fugir. Todos terão que responder presente ao chamado do rei, do juiz de toda a terra. Aqueles que morreram, cujos corpos nunca foram encontrados, também haverão de comparecer. Jesus fala de modo muito claro, ainda que sem entrar em detalhes, de sua volta e do juízo final, mas não disse quando será. Ele falou dos sinais que precederiam sua volta, pelos quais deduzimos que está próxima. Sabemos claramente que o último sinal que precederá imediatamente o juízo final, a volta de Jesus, está registrado em Mateus 24, verso 14, onde o próprio Senhor Jesus disse: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Não há nenhuma dúvida de que Jesus vai voltar. Anjos também anunciaram a sua volta no momento propício, exatamente quando ele retornava ao céu depois de ressuscitado, de acordo com a narração do escritor sacro Lucas em Atos 1, verso 9, que diz o seguinte, versos 9 a 11. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles
com os olhos fitos no céu. Enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do modo como o vistes subir. Jesus, meus queridos, acabara de instruir seus discípulos sobre a pregação do Evangelho a partir de Jerusalém até os confins da terra e em seguida voltou para o céu. Em seu lugar está em nós e entre nós o Espírito Santo para conduzir e garantir a pregação do Evangelho até a consumação dos séculos ou até que Cristo volte. Convém, meus queridos, atentar para a pregação do Evangelho, a pregação que apresenta Jesus como a única esperança de salvação para todos os pecadores, a pregação que fale de seu sacrifício em lugar do pecador, de sua morte e ressurreição e de sua volta iminente, a pregação que avise e prepare o mundo para a volta de Jesus, que a mensagem do Evangelho seja inspirada pelo Espírito Santo e convença a todos de seus pecados e os leve ao arrependimento, à salvação pela fé em Jesus. Que a mensagem do Evangelho, como Jesus começou a pregar, continue dizendo aos homens no mundo inteiro que o tempo está cumprido e que o reino de Deus está entre nós, que se arrependam e creiam enquanto o Senhor Jesus ainda é o Salvador, até que volte como juiz. Creia, meu amigo, em Jesus agora. Não deixe o tempo passar sem que você creia em Jesus. E que seja sobre a sua vida o amor, a bondade e a graça do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém.